Shalom, Leculan, shalom aos amigos do canal Teshuvah Total, bem-vindo ao canal para mais um estudo de um pedacinho da Torá. Se você é novo no canal, nós trazemos aqui semanalmente vários estudos do texto da Bíblia principalmente focando na Torá e todos os outros textos, os outros livros da Bíblia que têm relação com a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E eu trago alguns estudos de temas relacionados com a Torá, mas que não são apresentados diretamente no texto, para que a gente possa fazer uma comparação entre o que a gente tem no nosso conhecimento, no nosso dia a dia, com o texto que vem trazido na Torá. E nós estamos já há algum tempo falando sobre os números, né? Já falamos sobre as letras, agora estamos abordando os números, que muitas vezes aparecem diretamente na Torá, aparecem diretamente nos textos, né? Datas, volumes, massas, né? Nós temos aí muitos números aparecendo na Torá, mas outros estão mais escondidos e a gente está buscando trazer para vocês onde encontrá-los e como você pode, então, por sua conta, passar a buscar esses números para ter, muitas vezes, um entendimento um pouco maior do que o nível, o Peshá, o nível, ou seja, o texto da Torá te traz diretamente. É uma comprovação, né, para que você descubra mais e mais ensinamentos dentro da Torá, porque a Torá tem vários níveis de ensinamento e nós precisamos buscá-los todos. Então, abre o teu coração para que você receba do Eterno as instruções que serão trazidas no dia de hoje, né? Vamos falar, então, dos números, né? Esses números que já vimos são muitos, né? São muitos números dentro da Torá, nós vamos abordar alguns, mas certamente muitos vão ficar para um próximo estudo, num momento futuro, ou que você, então, vai buscar dentro do teu estudo, do teu interesse, buscar por esses números. Então, hoje vamos dar continuidade aí ao estudo de Bereshit, os números que estão em Bereshit, né? Nós vimos que no primeiro capítulo nós temos muitos números, e aí vou trazer mais algumas informações para vocês que estão aí no primeiro capítulo, no período de criação do nosso mundo, né? Porque o nosso mundo foi criado perfeito, e para essa perfeição, para a gente entender essa perfeição, a gente tem que esmiuçar, a gente tem que buscar ensinamentos que são trazidos dentro do texto. Um dos ensinamentos que é justamente a primeira palavra, né, primeira palavra de toda a Bíblia, Bereshit, né, que significa o tempo, o princípio, o tempo, a definição do tempo, né, é a determinação do tempo para que a gente o utilize, mas que a gente não tem interferência sobre o tempo, a gente não tem como acelerar, a gente não tem como retardar, né, o tempo ele flui de maneira constante, segundo a vontade do Eterno. O Eterno é que domina o tempo, o Eterno criou o tempo e colocou à nossa disposição para que nós o usemos, mas diferente do espaço, diferente da matéria, nós não temos nenhuma gestão sobre o tempo, né? Então, o tempo é fundamental para que a gente perceba a evolução de todo o universo, a evolução da vida sobre a face da Terra, né? Para que a gente perceba a evolução de toda a criação. E nós temos também a noção de um tempo psicológico, um tempo emocional, né? Que cada um entende de uma maneira diferente. Por exemplo, em geral, falando de forma geral, genérica, quando estamos felizes, quando estamos bem, quando estamos bem resolvidos, nenhum problema nos acomete, parece que o tempo passa assim muito rápido, né? Se acaba logo, e
quando a gente está passando por um momento difícil, uma grande dificuldade, uma perda, um momento de tristeza, o tempo parece que passa muito devagar. Esse é um tempo psicológico, cada um percebe de uma maneira, né? Então, o que que o Eterno que o Eterno fez? Ele colocou, né? Ele colocou sinais no nosso céu para que a gente possa ter uma percepção real do tempo, do fluir do tempo, né? Então, é uma forma da gente registrar esse tempo que passou, porque se a gente fosse registrar o tempo pelo nosso emocional, né, provavelmente uns diriam: eu tenho 50 anos de idade, e o outro com 50 anos de vida diria que teria só 15, 20 anos, né? Então, depende do nosso emocional. Mas o tempo real, né, o tempo que marca a nossa história, o tempo que marca o que aconteceu, o que está acontecendo, né, esse tempo é determinado, então, por sinais que o Eterno colocou, justamente para que a gente possa entender esse tempo da mesma maneira, tirando esse emocional, né, tirando a nossa percepção da realidade, do fluir da história, do fluir do conhecimento, do fluir do entendimento que nos vem do Eterno. Então, o Eterno colocou, né, colocou no primeiro capítulo de Bereshit o seguinte: Vaiomer Elohim Eri Meorot, e disse Elohim, sejam luzeiros, luminares, faróis, né, algo que brilhe nos céus. Birrekia Hashamayim, né, no firmamento dos céus. Então, nós temos sobre o nosso planeta, acima da nossa cabeça, nós temos aí vários luminares, várias lâmpadas, várias luzes acesas aí em cima, para que ilumine, né, e que tenha atribuições que nós vamos ver agora, né. Hashamayim Lehavdil Bein Rayon Uvein Halaila, para separar entre o dia e entre a noite. Verrayu Leotot U Lemoidim U Leyamin Veshanim. E para festas moedim, para festas, para prazos bem determinados, para datas especiais, para feriados, enfim, moedim. E nós vamos ver que nesse caso aqui o Eterno está dizendo que são as festas do Eterno que nós vamos encontrar lá no livro de Vaikra, né? No livro de Vaikra nós vamos ter definidas as 7 festas do Eterno, acrescentando ao Shabat, que é a festa que ocorre a cada 7 dias. São os moedim do Eterno, que são determinados justamente por esses luminares que estão no céu. E também para determinar o que é dia e o que é noite. Então, nós temos aqui dias e anos, né? Os dias, cada dia que passa nós temos uma marcação, cada ano que passa nós temos uma marcação, e isso impacta na nossa evolução, no nosso aprendizado, nas nossas escolhas, né? Tudo que escolhemos no nosso dia a dia, tudo que escolhemos lá no passado que impacta no nosso dia de hoje, e tudo que escolhemos hoje vai impactar no nosso amanhã. Nós não conseguimos alterar as nossas escolhas passadas, nós não conseguimos alterar decisões que já tomamos, né? Mas nós podemos hoje decidir para que amanhã o resultado, né, seja um resultado favorável, um resultado que esteja de acordo com os ensinamentos do Eterno. Então esse passar de tempo, ele nos serve justamente para a gente aprender, né, principalmente aprender com os nossos erros e os erros de outros. Então nós temos, o Eterno nos deu a livre escolha justamente para que a gente possa escolher a cada momento qual o caminho que queremos trilhar, né? E aprender também com essa escolha. Olha, fiz de tal maneira lá no passado, agora não vou fazer mais dessa maneira porque eu já sei que não dá certo. Ou então eu fiz uma escolha adequada, agora eu vou continuar
tendo a mesma escolha, porque ela deu certo, porque ela agradou o Eterno, porque com ela eu estou seguindo os ensinamentos do Eterno. Então, essas escolhas, elas nos distinguem dos animais. Os animais não têm essa opção de escolha, eles seguem apenas o seu instinto de alimentação, de proteção, né, de procriação, como o Eterno diz, frutificar e multiplicar. E eles fazem isso, mas eles não têm essa livre escolha para é, 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 para acompanhar, né, acompanhar a sua vida e, com o tempo, com o passar do tempo, ajustar essas escolhas feitas. Ou seja, se você fez uma escolha errada lá atrás, você pode hoje, né, vendo as consequências, você pode alterar o seu comportamento para que amanhã, né, amanhã ela não vá ter o mesmo fim que ela tem no dia de hoje. Ou seja, se você escolheu algo errado, você pode hoje mudar, né, escolher da maneira correta e seguir da maneira correta. Então, são esses sinais que o Eterno colocou. Mas tem mais, né? Não foi só para separar entre os dias e a noite e somente para festas. Verrayu limorot birkiah hashamayim lehair al haaretz vayehi ken, e sejam por luzeiros na expansão dos céus para iluminar sobre a terra, e assim foi. Então, além de separar, né, separar o dia e a noite e marcar as festas, esses luminares servem também para nos dar luz, para iluminar o nosso caminho, para que a gente não tropece, para que a gente não caia em buraco, para que a gente possa, né, então desenvolver as atribuições para as quais fomos criados, as atribuições que o Eterno nos deu de continuar a sua obra, continuar a obra que ele fez em 6 dias, deixou tudo pronto, tudo preparado, e aí nos deu para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa fazer, né, fazer sempre o melhor para esse mundo, trazer mais e mais, mais e mais coisas boas para esse mundo, né, para que o mundo seja sempre kitov, para que o mundo seja sempre perfeito, para que a gente possa contribuir, né, contribuir de forma positiva para a criação do Eterno. Então, ele colocou esses luzeiros. O que são esses luzeiros? Né? São as estrelas, o sol, a lua. Né? São essas luzes que nós vemos acima da nossa cabeça, né, no céu, iluminando todo o nosso dia. Né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre o tempo num estudo anterior, talvez no estudo de números na Torá, não números, o livro da Torá, mas números na Torá. No estudo número 5, nós falamos um pouquinho sobre o tempo, quando nós falamos sobre o quarto dia. Né? Então, nós vimos aí que o movimento dos astros obedecem à marcação das datas. Né? Então, nós não marcamos a data, nós usamos os astros para marcar a data, mas esses números foram determinados pelo Eterno. Né? Então, nós temos um movimento de translação em volta do Sol determinado pelo Eterno. Nós temos um movimento da Terra girando durante o dia que foi determinado pelo Eterno para que acontecesse isso. Então, essas condições aí, por que o ano tem um determinado número de dias, por que o dia dura determinado número de horas, isso foi estabelecido pelo Eterno para que acontecesse assim, para que a vida se desenvolvesse nesse planeta da forma que é. Então, vejamos aqui a continuidade, né, do quarto dia. Vayaz Elohim et shine ha-meorot ha-gedolim et ha-maor ha-gadol lemen shelet hayum ve'et ha-meor ha-katon lemen shelet
Halaila, Ve'et ha-kohavim. Então, fez Elohim, Vaiaz, e fez Elohim os dois luzeiros grandes, né? Os dois luzeiros grandes são o Sol e a Lua, que nós vemos no nosso horizonte, que nós vemos no nosso céu como grandes em relação aos outros pontos de luz, as estrelas, né, que estão mais distantes, mas na verdade hoje a gente sabe que essas estrelas, muitas são maiores do que o nosso Sol, muito maiores que o nosso Sol, e nós vemos pequenos, por quê? Porque a distância em que eles estão são distâncias muito grandes, então nós só vemos um pouquinho da luz que consegue chegar até os nossos olhos, então eles se parecem muito pequenos. Então nós temos aqui que o astro grande é o Sol e o astro menor é a Lua, e os outros são todos pequenas lâmpadas para a nossa percepção, né? Nossa percepção no nosso planeta, mas são muito grandes, mas isso não importa para o objetivo que nós temos aqui na criação. E nós vemos também, né, que o Sol e a Lua, aparentemente, quando nascem, né, você percebe que eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Você percebe aí, se você olhar o Sol nascente, né, e olhar uma lua cheia nascendo, você vai ver que tem mais ou menos o mesmo diâmetro, porque as distâncias que nós temos entre Sol e Lua nos dá esse efeito, mas na verdade, né, o Sol é muito maior durante o dia, você percebe que a iluminação do Sol é muito maior do que a iluminação da Lua durante a noite, porque a Lua não tem luz própria, a luz reflete do Sol na Lua, justamente para iluminar durante a noite. Então, aqui está dito o luzeiro maior para governar durante os dias e o luzeiro menor para governar a noite, ou seja, para ser o dono do dia e o dono da noite. Então, nós temos essas duas situações. Além disso, as estrelas. E os colocou, vai Tenhotan Elohim, e os colocou Elohim, nos deu, e os deu a nós Elohim, Barraquia, Ashamai, Leaor, Leair al Haaretz, para iluminar sobre a terra. Então, ele colocou no firmamento, nos céus, justamente para iluminar, né, iluminar toda a terra. Então, nós temos a nossa iluminação vindo do Sol durante o dia e da Lua durante a noite. E aí nós temos, então, esses três atribuições desses luminares, ou seja, separar entre o dia e a noite, vai Rierev, vai Riboker, Yom Erad, ou Yom Sheni, enfim, todos os dias o Eterno sempre diz, né, que foi a tarde, foi o entardecer, foi o amanhecer, dia 1, dia 2, dia 3, e todos os dias, né, da criação. Por quê? Porque nós temos a necessidade de ter essa diferença entre os tempos de iluminação e o tempo de escuridão, para que a gente possa, durante a escuridão, se recuperar, baixar a nossa velocidade de ação, de produção, né? E aí a gente se recuperar nossas energias, fazer com que o nosso corpo entre em repouso para que ele se recupere. Então o Eterno colocou dessa maneira, né, esse período de escuridão que vai do Erev ao Boca, né, e o período de ação em que nós vamos praticar nossas ações conforme ele nos determinou, né, de que nós continuássemos a obra iniciada e encerrada no sexto dia, né? Então, a partir do oitavo dia, a gente aqui deve dar prosseguimento à manutenção da vida
nesse planeta, né, a construção de tudo o que ficou para que nós possamos, utilizando o nosso Ratson Hafishi, a nossa livre escolha, dar prosseguimento à obra do Criador. Né? Então ele colocou essa atribuição nas nossas costas porque ele sabe que nós temos condição disso, ele nos dá as condições, ele nos dá os ensinamentos e ele nos dá a luz, né? Justamente para que a gente possa fazer a escolha correta, para que a gente possa fazer de forma com que tudo o que ele criou, né, tenha continuidade, tenha um desenvolvimento conforme ele planejou e viu, né, em todo momento, ele viu que era bom. Né? Então, nós temos que continuar essa mesma obra, nós temos que nos conscientizar de que é essa obra que nós devemos continuar, seguir, né, os ensinamentos que ele nos mostra, né, que ele nos dá, que ele disponibiliza para a gente, né, seguindo toda a obra que ele iniciou. Velinchol Bayon Uvalaila, Ulavidil Ben Haor, Uven Hahosher, Vayare Elohim Kitov. Então, para governar no dia e na noite, para separar entre a luz e entre a escuridão. E viu Elohim que era bom. Então, viu Elohim que a separação entre dia e noite, a marcação das datas, a iluminação de toda a Haaretz, de toda a terra, era boa, ou seja, era perfeita, foi a melhor, né, a melhor opção, a melhor escolha, né, para que toda a vida no nosso planeta se desenvolvesse. Vayri Erev, Vayri Boker, Yom Errad. Então foi Erev, o entardecer, e foi Boker, o dia quarto. Então vamos ver agora como a gente utiliza essas informações aqui para entender o que acontece na nossa marcação de tempo, na nossa marcação dos dias, dos anos, das estações, né? Como é que a gente faz isso? Bom, então nós temos que observar como acontece, né? Acontece o nosso movimento, o movimento do nosso planeta ao redor do Sol. Aparentemente, na Terra, nós, e durante muitos anos achou-se que isso era a verdade, né? Não se pensava no movimento relativo, né? Se pensava que o Sol girava em torno da Terra, tudo, o universo girava em torno da Terra, mas hoje a gente já sabe, né, que a Terra gira em torno do Sol numa elipse, onde o Sol fica num dos focos da elipse. A elipse é um círculo achatado, né? Então, como se tivesse dois centros, e um dos centros é ocupado pelo Sol. Mas essa elipse ela não é muito achatada, não. A diferença é muito, muito pequena em relação ao tamanho, né, ao diâmetro, ou seja, a essa posição, a essa aqui, a diferença é pequena. Né? Então, é quase um círculo mesmo. Né? E nós temos, então, que o Sol é a fonte de toda a vida na Terra. Não o Sol como os egípcios achavam que era um deus. Não, o Sol ele foi criado, ele foi colocado para nos dar a luz, nos dar calor, permitir que a vida se desenvolva no nosso planeta. Mas quem colocou não foi ele, não nasceu sozinho, ele foi colocado, né? Ele foi colocado pelo Eterno. Então ele não é um Deus, ele é simplesmente o que a gente chama hoje de uma estrela, né? Uma estrela que produz uma reação dentro dele que não vamos discutir agora e que nos produz luz e calor. Né? E isso é importante para que a vida se desenvolva, para que o mover de tudo que está no nosso planeta possa continuar, né? Produzindo resultados. Como nós já discutimos antes, né? Tudo que existe no universo se move, tudo se move a partir
do Ruach Elohim, do mover do Criador, né? O Criador, ele faz com que tudo se mova. E nós já discutimos um pouquinho que tudo que se move, ele tem que ter um suprimento de energia de algum lugar. Tá? Então você já sabe, né? Você já percebeu que o seu carro se movimenta muito bem enquanto tiver combustível. No momento que acabar o combustível, ele não se movimenta mais. O teu telefone funciona muito bem quando ele tem uma bateria carregada. Uma bateria descarrega, você não tem mais telefone. Então, no nosso planeta, tudo que se movimenta precisa de uma energia. Nós precisamos da energia que vem, né, dos elementos químicos tirados do solo pelas plantas, mas as plantas, elas precisam, né, para fazer esse processo, elas precisam da luz e do calor do sol, né? Então toda a vida na Terra, toda a vida depende do calor e da luz que vem do sol. Então o sol é a grande fonte para suprir toda a nossa energia. Então mesmo a energia, né, o combustível do seu carro, o carvão que é utilizado na produção de energia elétrica, a queda d'água que é utilizada na produção de energia elétrica, tudo isso depende desse calor, né, e da luz do sol. Se não tivéssemos o calor do sol, não teríamos água líquida, na forma líquida no nosso planeta, não teríamos quedas de água, não teríamos carvão, né, não teríamos plantas, não teríamos vida no nosso planeta. Então o sol é o grande reservatório dessa energia que pode ser transformada em movimento, né, e que permite a manutenção da vida. E o nosso caminho ao redor do Sol durante o ano, ele passa por quatro pontos que são marcantes. Na verdade, não existe esses 4 pontos, que esse movimento é contínuo, né? Esse movimento, ele não dá uma paradinha ali, aparentemente. Parece que ele parece que o equinócio dura muito tempo, né? O solstício é mais rápido, mas na verdade isso é um movimento constante, um movimento numa velocidade constante, né? Então nós temos aqui para o hemisfério sul que quando a Terra está nessa posição, nós temos o que se chama solstício, ou seja, ela está num ponto aqui bem distante do Sol, né? E como ela tem essa inclinação, esse lado aqui sul é mais iluminado, então recebe mais calor. Nós temos o verão aqui no nosso hemisfério sul, e em junho nós temos o inverno no nosso hemisfério sul, e para o hemisfério norte tudo se inverte. Então verão passa a ser inverno, inverno passa a ser verão, outono passa a ser primavera, e primavera passa a ser outono. Então aqui nós temos, né, nós temos aqui uma variação, né, uma variação das estações do ano. Então essas estações, elas são importantes porque no hemisfério norte, por exemplo, nós temos aqui a primavera, o início da primavera. Esse início da primavera marca o primeiro mês do ano, né? O primeiro mês do ano no calendário hebraico. No calendário hebraico, o ano se inicia justamente na primavera, que aqui, né, lógico, no hemisfério norte aqui muda para primavera, e o ano inicia aqui no início do outono no hemisfério norte, muito mais lógico do que a gente tem hoje aqui no nosso calendário gregoriano, onde o ano inicia aqui no verão, no hemisfério sul, vem inverno no hemisfério norte, né? Foi uma convenção, todas essas datas são convencionadas, né? A única data que não é convencionada é que o Eterno nos determinou, justamente porque esse mês aqui ele definiu, né, o mês de a lua cheia aqui nesse período, ela marca o início, né, o início do primeiro mês. Então o Eterno determinou isso na Torá. Então nós temos aqui que essa distância, essa aqui se chama periélio, né, que é a distância mais próxima, e o afélio, a distância mais longa, nós temos uma diferença aqui de apenas 5 milhões de quilômetros. Então, você vê que aqui, em relação
a uma dimensão de 152 milhões, né, é um valor muito pequeno. Então nós temos aí praticamente um circo, né, e esse movimento devido à inclinação da Terra que nos permite ter essas 4 estações, né? Então o Sol representa aí representa na nossa vida um poder, uma influência para que a gente possa usar essa energia que vem do Sol no no nosso desenvolvimento. Lógico que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque aquele que se acha muito poderoso, aquele que se acha muito com um brilho maior do que o do Sol, ele pode degenerar em ganância, em egocentrismo, né? Gera então muitos conflitos que aconteceram durante a história foram causados por pessoas que tinham ganância exacerbada, né? Que tinham esse egocentrismo exacerbado. Então, nós temos que utilizar, né, utilizar esse conhecimento dessa luminosidade que nos vem do Sol na nossa produção para planejar a nossa vida, para termos visão, né, de como iluminar o nosso caminho, como iluminar o caminho daqueles que estão à nossa volta, né? Então nós temos sempre que lembrar, por exemplo, de uma porção que nós estudamos recentemente, porção no, na tua elevação, Berra Aloterra, né, quando a gente estudou um pouco a menorá e viu que a menorá é luz, né? A menorá é uma lâmpada que você acende, que você ilumina o teu caminho, ilumina o caminho dos teus próximos, daquele que está ao teu lado, daquele que precisa da tua ajuda, da tua participação, do teu conhecimento, enfim, de tudo aquilo que você conquistou na tua vida para que ele possa, então, ter o seu caminho iluminado. Então você passa a ser um sol, né? Mas um sol no sentido de trazer crescimento, trazer desenvolvimento, e não trazer conflito, e não trazer ganância, disputas, né, que acontecem sempre que esse poder é mal interpretado e mal utilizado. Então nós temos que entre dois equinócios de primavera, né, entre dois equinócios de primavera, a Terra gira em torno do seu eixo 365,2564 vezes, ou seja, é o período de um dia, né? Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Errad, Yom Sheni, Yom Shilishi, ou seja, cada dia, né, que a Terra gira em torno de si mesmo, nós temos aí, né, nós temos o Sol, nós temos que ela se movimenta em torno do Sol, fazendo 365 giros em torno de si mesma. Né? Então nós temos essa visão, né, essa visão daquele mapinha que eu mostrei agora para você. Se a gente olhar para o nosso horizonte, né, se a gente olhar para a posição do Sol, à esquerda nós vamos ter o norte, à direita nós vamos ter o sul. E são essas datas em que acontece, né, a gente no período, né, de dezembro, o Sol está mais ao sul, iluminando mais a região sul e menos a região norte, do Equador terrestre. E no inverno, né, no inverno nós temos exatamente o contrário, verão no hemisfério norte, o Sol está mais próximo do norte, e inverno na região sul. E nós temos então o pequeno luminar, a Lua, né? A Lua também gira em torno de si mesma e gira em torno da Terra. Então esse movimento que ela faz de girar em torno da Terra, ela reflete a luz do Sol, né? Ela reflete a luz do Sol, e quando ela está na Lua cheia, né, essa região aqui da Terra é noite, né, não temos a luz do Sol chegando, e a luz da Lua está refletindo a luz do Sol, ou seja, iluminando ou governando durante a noite, iluminando durante a noite. Só que a luz da Lua, ela se modifica, né, num período
em que ela gira em torno da Terra, ela apresenta 4 fases, ou seja, ela se apresenta com uma pequena quantidade de luz, depois aumenta até se tornar a lua cheia, depois diminui, né? E depois desaparece totalmente. Quando ela está alinhada com o Sol, nós vemos um disco escuro, porque a luz do Sol é muito forte, muito mais forte que ela não tem como refletir, né? Porque ela vai refletir esse lado de cá, o lado de cá não tem luz refletindo, né? Refletindo sobre a Lua para brilhar para nós. Então nós não vemos essa luz refletida, né? Porque a luz está refletindo na própria direção do Sol. Nós estamos aqui do outro lado, não estamos vendo, né, a luz refletida. E nós temos aqui, então, que esse movimento da Lua representa, né, representa a humildade. Por quê? Porque ela não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol, ela é mais humilde, né? Se a gente puder atribuir essa característica ao Sol, né? O Sol do seu brilho ser o seu esplendor, né? O seu, o seu apogeu, a sua grandiosidade, né? Nós temos que a Lua representa a humildade, né? Ela recebe, né? O Sol dá e a Lua recebe, ela recebe essa luz e reflete essa luz sobre nós. E é justamente esse momento em que ela desaparece, que ela some, que foi escolhido pelo Eterno como sendo a marcação, né? A marcação do início do mês. Por quê? Porque esse momento aqui, quando a Lua está iluminada, quando ela tem alguma iluminação, né, uma pequena fração de iluminação você já consegue ver. Então você não sabe exatamente em que momento, né, em que momento foi o máximo, se foi um pouquinho antes, um pouquinho depois, você não percebe. Mas antes ou um pouquinho depois, então quando a gente tem a lua nova, né, a gente tem escuridão total. Então, um pouquinho de luz você já percebe, então você já sabe exatamente que houve a mudança de uma total escuridão para, para a claridade, ou quando você tem uma claridade ainda, algum restinho de claridade daqui, né, quando você está com a Lua nessa posição aqui, você ainda tem um pouquinho de claridade, mas a partir do momento que ela está totalmente escondida, você não vê nada. Então esse ponto, né, foi que o Eterno escolheu para marcar o início, né, o início da lunação, ou o início do mês. Né? Então, no início do mês, no calendário do Eterno, no calendário hebraico, ele se dá justamente nessa escuridão total da Lua, ou seja, na Lua nova. Então, a lunação ela se dá justamente nesse período. Por quê? Porque é mais simples, mais fácil a gente perceber, né, perceber qualquer variação na luminosidade da Lua, ou seja, se há uma iluminação, se há uma pequena luminosidade, já passou aquele período da escuridão. Então, você vê que é uma orientação fácil de seguirmos. E nós temos aí, então, esse ciclo mensal de 4 semanas, ou seja, 4 ciclos de 7 dias, praticamente cada um, dando aí 28 dias. Mas uma alunação, como a Lua se move em torno de si mesma no momento em que ela está girando em torno da Terra, e a Terra também se movimenta, né, a gente tem que essa alunação dura 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 3 segundos, né, ou seja, praticamente 29 dias e meio, e como no tempo que a Terra gira em torno do Sol acontecem 12 vezes essa alunação, nós temos aí, né, que o ano lunar tem 355 dias. Então é esse o calendário, né, o calendário hebraico, ele se dá, né, ele tem esse período de 355 dias, mas nós vimos que a Terra gira em torno do Sol em 365 dias, então nós temos que em algum momento
fazer um ajuste para que essas datas, né, como a gente tem o equinócio, né, o equinócio da primavera sempre caindo naquele mesmo mês, a gente tem que fazer um ajuste aí nos calendários, como a gente já discutiu em outros estudos, né? Então, entre dois equinócios da primavera, nós temos 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 13 segundos, um valor médio, né? E o mês hebreu se inicia com a lua nova, né? E dura cerca de 29 dias e meio, e aí, então, dividindo o ano solar pelo mês lunar, nós temos 12 lunações, 12,4 lunações durante o período de um ano. Por isso que daí vem, né, a marcação dos meses do ano, a marcação vem através desses luminares que o Eterno colocou no céu. Então, a partir dessa determinação, dessa fração, né, que nós temos aqui esse número 12 meses. Por que 12 meses? Né? Porque estão ligados às 12 tribos de Israel, que estão ligados a vários fatores 12 que nós temos na Torá. Então o Eterno colocou os luminares de forma que a gente tivesse essa relação. Se o período de dias fosse maior, né, o número de dias para a Terra girar em torno do Sol fosse maior ou menor, nós não teríamos esse valor, esse número 12. Né? Então aí nós não teríamos esse equilíbrio desses números que nos são trazidos na Torá. Claro que tem uma fração, né? Tem uma fração, mas essa fração ela é muito insignificante em relação ao valor maior, né? O número 12 que nós temos aqui. Então, esse caminho aparente, né, que o Sol faz ao redor da Terra, porque a Terra é onde nós vivemos, então, em vez de dizer que nós andamos em volta do Sol, nós dizemos que a Terra anda em volta, que o Sol anda em volta da Terra, um caminho aparente. Ele vai levar aí 12 lunações, e a lunação 29 dias e meio, que a gente pode considerar como 30, e nós temos aí, então, 360 graus, né, que é a divisão do círculo. Né? E nós vimos que o caminho da Terra em torno do Sol é praticamente circular. Então nós temos aí, né, o número 360. E justamente a 360ª palavra da Torá é justamente a palavra Haaretz, ou seja, a terra esférica, que justamente o Eterno nos mostra todos esses cálculos, todas essas contas, né, escondido aí dentro de uma palavra que ocupa a posição número 360 dentro da Torá, que é justamente no capítulo 1, verso 28, quando o Eterno, né, quando o Elohim, no sexto dia, Elohim diz para o homem e os animais frutificarem, ou seja, se reproduzirem, darem frutos, né, se multiplicarem, e diz para o homem dominar sobre os animais, né, dominar sobre a terra, dominar sobre os animais, né, os animais das águas, os animais dos ares, os animais da terra. Veja que é muito interessante, né, que o Eterno não diz nesse momento que o homem deve dominar sobre outros homens, né, ele só deve dominar sobre as condições do planeta e sobre os animais. O Eterno não diz em nenhum momento, né, que o homem deve dominar sobre o seu próximo. Em nenhum lugar da Torá você vai encontrar o Eterno dizendo dominai sobre o teu próximo. Ao contrário, né, ele sempre diz que você tem que se igualar ao teu próximo. Nós veremos mais à frente na porção Noah, né, quando estudarmos a porção Noah, nós vamos ver que alguém vem e faz uma alteração nessa determinação do Eterno de não dominar sobre os homens. O Eterno não diz isso aqui, né, mas alguém vem lá e coloca essa determinação que vigora até os dias de hoje.
E por que o dia tem 24 horas? Né? Então nós vimos lá dois luzeiros que separam entre o dia e a noite. Né? Então, o que a gente pode estimar daí? Né? E foi Erev, início da noite, ou seja, início do período sem a luz do sol, e foi Boker, início do dia, né, o início do período com a luz do sol. Então nós temos esses dois momentos do nosso dia, um momento que vai se tornar escuridão, tira-se a luz do sol, né, e o período que vai haver luz, coloca-se a luz do sol. Então, se a gente colocar, fizer essa conta aqui, né, nós vamos perceber que a gente pode atribuir esses 12 pedaços do caminho, essa razão entre o ano solar e a quantidade de dias lunares que a gente tem, né, que deu 12,38. Se a gente pegar esse 12, a gente pode dizer que um período de 12 horas, um período de 12 pedaços do Erev ao Boker, e um período de 12 pedaços do Boker ao Erev, ou seja, um período dominado pela Lua e um período dominado pelo Sol. Então aqui nós temos essa determinação, né, essa determinação do nosso tempo de luz, né, nosso tempo de luz de 12 horas e o nosso tempo de escuridão de 12 horas, ou seja, sempre atribuindo aí ao calendário anual, né, ao movimento anual do Sol e da Lua, trazendo isso para o nosso dia a dia. Então, nós temos no verso no quarto dia a utilização do Sol e da Lua para determinar meses, anos e para determinar a fração do dia. E também nós temos estrelas, né? Nós temos as estrelas e se observa no céu 5 estrelas errantes, que são os planetas vistos a olho nu, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. São os 5 planetas vistos aos olhos nus. A olhos nus são as 5 estrelas. Né? Esse planeta é o nome dado em grego para estrela errante. Por quê? Porque se observava que essas estrelas não eram como as outras, elas iam um momento para frente, um momento para trás, elas pareciam estar perdidas lá no espaço, né? E isso causou aí os estudiosos levaram muitos e muitos anos tentando entender como é que isso se dava, tentando marcar esses planetas no céu, até que chegou-se a forma atual, né, das órbitas dos planetas ao redor do Sol, o que se tornou mais fácil, mais simples de entender. Né? Então, se a gente pegar esses 12 meses, esses 12 que a gente obteve lá da divisão do ano solar com o mês lunar, né, a gente vai perceber aí, né, pegando esses 12 e multiplicando por 5, né, nós vamos ter 60 pedaços que foram, então, definidos como os minutos dentro de cada fração, né, das 12 frações do dia ou da noite. Então daí que surge, né, que vem lá dos sumérios, né, os sumérios que fizeram essas observações e nos trouxeram essa forma de marcar o tempo. Mas se você for olhar na Torá, né, você for olhar com cuidado o quarto dia, você vai perceber, né, essa marcação do tempo, né? Você pode chegar nessa marcação do tempo. Né? Claro que hoje a gente tem um entendimento mais fácil, mas certamente naquela época, né? Não se tinha essa noção
esse conhecimento científico que pode nos aproximar do que está escrito. Então, certamente foi muito complicado, muito difícil para que entendessem, né, como utilizar esse movimento para a marcação dos tempos. Então vamos ver agora como a gente encontra essa plenitude de espaço e tempo com o movimento dos astros, ou seja, o movimento dos luminares que estão definindo, marcando o dia e a noite, marcando as datas e também iluminando a face da Terra. Então nós temos que o Sol pode-se dizer, né, é chamado de Shemesh, o nome mais comum usado é Shemesh, mas há também o nome Hamar. Né? Hamar também é o nome dado ao Sol. E a Lua, Yarer, que é a Lua. Então o ano solar tem 365 dias, como nós observamos, e o ano lunar 355 dias, arredondando lá, tirando aqueles quebradinhos que nós observamos lá atrás. Então, se a gente somar esses dois valores, nós temos aqui, né, 720 dias. Nós temos 720 dias, que é duas vezes o 360 graus, o 360, que é o número de graus de uma circunferência, que aqui nós temos então a plenitude, né, desse conceito de espaço, né, o espaço que a Terra gira em torno do Sol, que a Lua gira em torno da Terra, e esse tempo, né, que leva em termos de dias que leva para fazer, né, para que se completem cada um desses ciclos. Então aqui nós temos 720, né, que é um número bastante significativo dentro da Torá. Se você lembrar lá dos versos, acho que 18, 19 e 20 de Shemot, do capítulo 20, capítulo 14 de Shemot, nós temos lá 3 versos seguidos que tem 72 letras cada um, né? 72 letras cada um, tá trazendo aqui para os nossos 720 daqui. 207 também, né? A gente tem os números 270 aí, que é o período de gestação da mulher. 2701, né, é o número, né, a gemátria do primeiro verso da Torá. Então, esse movimento de rotação e translação de Lua e Terra ao redor do Sol, ou seja, os luminares que foram colocados para iluminar durante o dia e durante a noite, eles têm uma relação muito forte com o período de gestação, né, a gestação humana. Né? A gestação humana, nós temos muitas relações envolvendo os períodos que nós temos tratados aqui no estudo. Por exemplo, a primeira ovulação da menina, né? A primeira ovulação de uma menina geralmente ocorre aí entre os 12 e 13 anos, né? Que ela entra naquele período, né, em que ela já ovula, ela já começa a entrar no seu período menstrual. O menino, nessa idade, também começa a aparecer no seu sêmen, começam a aparecer os espermatozoides. Então, aí são esse período de 12, 13 anos, né? E o menino, então, tem o seu bar mitzvah nesse período, né? 13 anos, normalmente, e a menina tem a sua passagem para, digamos assim, adolescência no período de 12, 13 anos. Então, nós temos essa relação desse 12 anos com o calendário lunisolar. E se a gente lembrar que para coincidir o calendário lunar com o solar, o calendário hebraico com o calendário gregoriano, nós acrescentamos a cada 4 anos um mês, né? Nós temos aqui esses 12 e 13 anos relacionados com 12, 13 meses do calendário.
O ciclo menstrual da mulher é de 28 dias, e sim, durante 7 dias ela está fértil, ou seja, durante 7 dias ela pode conceber, né, conceber para dar à luz a uma criança. Né? Então nós temos aqui as 4 fases da Lua, né, as 4 semanas em que a Lua em que a Lua passa por suas 4 fases. Então, o próprio formato do ventre da mulher, né, ele pode ser bastante aproximado, né, com o formato da Lua nas suas 4 fases. Né? Nas suas 4 fases nós temos esse formato do desenvolvimento do feto dentro da barriga da mulher, né? O formato da barriga da mulher durante a sua gravidez. Né? O período gestacional da mulher, então, podemos relacionar, né, com os 270 dias, né? Como nós vimos esse número ali, 720, nós temos aqui os mesmos números, a mesma gemátria. O período gestacional médio da mulher é dado como 9 meses e 30 dias, ou também como 40 semanas lunares, ou seja, semanas e 7 dias, 280 dias. Esse período é o período médio de gestação, entre 207, um pouquinho menos de 270, um pouquinho mais de 280, que é quando o feto se desenvolve dentro da barriga da mulher. Né? E a palavra gestação em hebraico, heraion, heraion também tem a gemátria 271, então números muito próximos, como já discutimos anteriormente. Né? Então, esse período gestacional da mulher tem uma relação muito forte, né, com as lunações e com o ano lunisolar do calendário hebraico. Né? O calendário hebraico é bastante difícil, mas ele nos traz essa enormidade de informações, né, que a gente só observa aqui quando se debruça sobre esses números que estão trazidos aí no primeiro capítulo de Bereshit. Então, né, o Sol e a Lua, se a gente olhar a gemátria de Haná e a gemátria de Yarach, nós temos aqui 53 e 218, que soma justamente 271, né, que dá justamente o valor aqui da palavra heraion, que é justamente a palavra gestação. Né? E nós pegarmos aqui o nome Israel, né? Israel tem a gemátria 541, que é justamente 270 mais 271. Né? Então nós vemos o próprio nome do povo escolhido pelo Eterno tem a ver, né? Tem a ver com a gestação do ser humano, tem a ver com, né, com a marcação dos dias, a marcação das festas do Eterno, a iluminação sobre a face da terra, a separação entre dia e noite. Então estão tudo relacionados aqui, todos relacionados através desses números. Então a gestação humana, o Sol, a Lua, né, está presente, né, em todo o povo do Eterno. E a gente tem o dever, então, de se tornar, de escolher ser povo do Eterno. A gente tem esse dever, né, de buscar ser um povo do Eterno. Então, para finalizar, vamos ver uma relação entre o tetragrama e o tempo, né? Esse tempo que o Eterno nos define, né? Desde o início de Bereshit, desde a palavra Bereshit até a marcação do tempo. Né? Nós temos que o ano solar tem 365 dias, ou seja, 364 mais 1. Né? Nós temos que 364 dividido por 7, considerando que a semana tem 7 dias, né? A semana sempre teve 7 dias, sempre vai ter 7 dias, né? Porque ela é marcada pelo movimento da Lua, ou a Lua é marcada pelos 7 dias. Esses números nos foram dados pelo Eterno e ele criou o Sol e a Lua para terem esses valores de dia. Então, se a gente dividir 364 por 7,
nós temos aí 52 semanas mais um dia. 52 é justamente o dobro, né? O dobro do valor do tetragrama. Então, o valor do tetragrama está embutido dentro, né? Dentro do ano solar, né? Dentro do ano solar nós temos duas semanas vezes o tetragrama, ou seja, nós temos aí, né? Nós temos 52 semanas ou 2 vezes 26, o valor do tetragrama, vezes 2 semanas, mais um dia, ou seja, nós temos o tetragrama vezes o dobro da semana da criação, o período de criação, e nós temos mais Yom Ehad, né, o dia 1. Então, o dia 1 da criação, ele tem, né, ele nos traz essa associação do tetragrama com o nosso período do ano solar, né, do ano que o Eterno colocou, né, e colocou tantos sinais dentro do nosso estudo aqui, que a gente faz do capítulo 1 de Bereshit, né? Então, dentro desse capítulo, nós temos todos esses números em associação, mostrando aí, né, a beleza, a grandiosidade do Eterno, né, em nos brindar com essa maravilha que é a sua criação, né? Por isso que ele diz que Tove, no final da primeira semana, no final do sexto dia, ele diz Tov Meod, ou seja, tudo muito perfeito, tudo muito tudo excelente, né? Tudo excelente, não precisava alterar nada, não precisava fazer nada, né? E nos deu isso, nos deu essa maravilha para que a gente possa dar continuidade, não agindo da maneira com que o ser humano vem agindo até os dias de hoje, querendo fazer diferente, querendo não prosseguir, né, prosseguir mantendo o bom, mas sempre provocando desastre, destruição, né, sempre tentando alterar a obra do Eterno para algo pior, em vez de utilizar esse conhecimento que nós temos da Torá para fazer com que para fazer com que chegamos ao ponto de dizer realmente, né, realmente a gente colaborou de uma forma boa, a gente colaborou para que toda a vida, toda a história da humanidade seja boa, assim como o Eterno espera que a gente faça, né? Então ele confia que nós vamos fazer isso, e eu também confio, né, que a gente vai mudar, a gente aos poucos está mudando, né? Então existe muita coisa ruim acontecendo, mas também existe muita gente procurando fazer o seu melhor para que o mundo caminhe, né, na direção em que o Eterno, né, estabeleceu para o seu mundo, para a sua criação. Shalom, shalom, nos vemos amanhã aqui no canal, no Kabbalah Shabbat, onde vamos estudar, né, a história de Balaque, né, o Balaque, um rei que contrata lá um feiticeiro para amaldiçoar o povo de Israel, né, como se isso fosse possível. Então nós vamos ver toda essa história amanhã aqui no canal acredito que é o More Haimson que vai nos brindar com esse estudo. Shalom, shalom, Laila Tov, tenham uma boa noite